aproveitar bem a sexta-feira. Eu quero falar sobre o príncipe temporário deste mundo. Quem é o príncipe temporário deste mundo? Vamos ver aqui. E à noite, não são tantas as pessoas que estão entrando. É um assunto complicado, é um assunto difícil, mas você que está aí nesta manhã, eu te espero à noite, ok? Às 8 horas da noite. Ele é muito forte. Neste conflito cósmico, nós temos aí Satanás e seus aliados. Temporariamente, eles têm um poder muito significativo desse jogo, ok? Essas regras limitam não apenas o mal que temporariamente está sobre a jurisdição do inimigo. Quando a Bíblia diz: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, eles até dizem: este mundo foi entregue a Satanás. Não é que este mundo foi entregue a Satanás, porque o Salmo 24 diz que ao Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Vamos ler aqui, Salmo, lembrei aqui, é Salmo 24. Pertence à terra e à sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o sistema, as ideias opositórias pertencem a Satanás e sua palavra. Deus não invalida as suas promessas. E Deus, ele é o soberano, ele é o dominador. O controle está sobre o comando de Deus. O mentiroso é nos apresentado no Novo Testamento em um conflito entre o reino da luz e revestidos da armadura de Deus. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele fala: vocês precisam estar revestidos da armadura de Deus, porque a nossa luta é do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar deste século. Vejam que não é apenas o príncipe, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vejam que é uma batalha entre Satanás e os príncipes. Eles têm uma organização, eles têm um governo fortíssimo. Porém, o Novo Testamento apresenta esta luta forte, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. Ele é opositor. Eles se rebelam, caracterizam de demônios, se caracterizam de príncipes das trevas. E no carnaval as pessoas dão lugar realmente à carne. São coisas horrendas. Assassinatos, violências, falta de paz, falta de amor, conflitos, guerras. Porque cumpre-se a palavra de Deus. E uma notícia muito boa que eu tenho é que a palavra do Senhor diz que o Filho de Deus, ele vindo para libertar os cativos, ele veio para libertar os cativos, e a missão de Cristo é, na realidade, libertar aqueles que desagradam o nome do Senhor. E o muito importante também é que quando eu olho para a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 19, capítulo 10, versículo 1, e depois disto designou o Senhor ainda os 70, e os mandou-os adiante da sua face,
de 2 em 2, em todas as cidades, lugares onde nada vos causará dano. O Senhor nos deu autoridade. Em Marcos, no capítulo 16, nós vemos os sinais que acompanham aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Em Marcos 16 e 15, diz o versículo, deixa eu ver aqui, Marcos 16, versículo 14 e 15. Finalmente apareceu aos 12, e estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, e por não haverem crido nos que tinham será condenado, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Né? E no entanto, essas regras que limitam o que Deus pode fazer ao agir em harmonia com os princípios fundamentais do seu governo, esses limites influem, por exemplo, o livre-arbítrio às criaturas, porque cada pessoa escolhe aquilo que lhe comentam pactuais, sobre os quais não temos pleno conhecimento, pelo menos por enquanto. E esses impedimentos e limitações à ação divina são consequências significativas para a capacidade moral. Deus ainda não eliminou, mas o príncipe deste mundo, diz a Bíblia, que já está julgado. Por enquanto, Deus está apenas dando corda. Por exemplo, Deus não pode perdoar a quem não se sente pecador. Se eu não confesso o meu pecado, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, eu preciso reconhecer que eu estou errado. E continua a existir. E leva muitas pessoas a questionarem: e Deus, onde está? E onde está Deus nesse momento que houve a tragédia de Brumadinho, por exemplo? Onde está Deus quando houve o tossinho? E tudo são consequências daquilo que o homem tem semeado. A natureza está em revolta. Porque o homem constrói onde não deve construir. O homem colhe. Nós colhemos aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. No entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito que existe e os limites que o Senhor colocou sobre como Ele lidará com o mal, nós conseguimos entender muito bom o amor e a justiça de Deus. Eu espero ir amanhã. E existem limites e regras, diz aqui a lição, na página 112. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade, suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação. Elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo de um tapete. O que nos diz sobre o conflito cósmico e a relação dele com o problema? Nada em termos morais. Por isso, o domínio temporário do reino das trevas ocasiona o mal que existe atualmente em nosso mundo. Aí nós vemos, pessoal, na realidade, esse conflito cósmico. Aí hoje eu estava assistindo a explicação dessa lição, e Satanás não faz nada mais além daquilo que Deus permite. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Esse fato nos ajuda a nós compreendermos, pelo menos um pouco mais, porque o mal está na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas esse domínio dele é temporário. O título governante ou príncipe deste mundo atribuído a Satanás na Bíblia é um conceito profundo e complexo.
comprar a Bíblia desde Gênesis ao Apocalipse e entendermos que esse conflito espiritual, esse conflito cósmico iniciou lá nos céus, com a rebelião de Satanás, com seu orgulho, que arrastou terça parte das estrelas, que significa os anjos, e está neste mundo, em vários textos, em várias ocasiões. E para entender isto, nós necessitamos entender a origem de Satanás, o seu papel neste mundo, a sua função. Qual é a função? Ninguém detém. Agora eu me lembrei do hino que diz: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode. É do Senhor. Ninguém pode deter. Então vejam, a origem é a queda de Satanás. De acordo com a teologia cristã, Satanás era o anjo. Ele era honrado, ele tinha uma beleza fenomenal. No entanto, o orgulho de Satanás o levou à queda. E o profeta Isaías, de ascender acima de Deus e sua subsequente expulsão do céu. Vamos ler aqui Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, abri em cima praticamente, versículo 12 ao 15. Que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da Altíssimo. Versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Nós vemos aqui a descrição, onde nós vemos aí a 12 ao 17, ele nos fornece realmente uma outra descrição maravilhosa, falando aí sobre a queda de Satanás. Essa passagem retrata, na realidade, um ser que foi criado perfeito e belo, porque tudo do adversário. Entender por que Satanás é chamado governo deste mundo, príncipe deste mundo, governante deste mundo, envolve reconhecer a natureza do seu governo. Quando Adão, o domínio que foi originalmente dado à humanidade, eles entregaram a Satanás. Esse domínio é no reino espiritual. Mas nós observamos aí o seguinte: Gênesis 1, 28 fez com que esse poder fosse transferido. É por isso que Paulo se refere a Satanás como Deus desta era, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam, para que eles não compreendam. E o governo de Satanás não é de uma autoridade legítima, mas de um poder usurpado, ganho, pervasiva e multifacetada. Ele é descrito como o tentador, como o enganador, como o mentiroso, a antiga serpente. E seu objetivo é se opor à obra de Deus. E Efésios 2:2 se refere a ele como o príncipe do ar, indicando a sua influência muito forte nesse reino espiritual. Eu sempre trabalhei com um trabalho de libertação, com maldições que não foram quebradas, e outros livros que falam sobre batalha espiritual, Peter Wagner, por exemplo. E nós temos muitos livros que explicam a influência de Satanás, e Satanás oferece a Jesus todos os reinos deste mundo, lá na hora das terrestres. Uma autoridade que Jesus não contesta, mas no entanto Jesus ele resiste a encontro, destaca a natureza temporária e ilegítima do principado de Satanás, do governo de Satanás. E nós observamos aí como ele está trabalhando o inimigo está trabalhando sem cessar 24 horas para destruir a obra de Deus, mas ele não consegue. E é crucial nós entendermos que o título Satanás, como governo deste mundo, é temporário. Agora é o julgamento deste mundo, agora será expulso o governo deste mundo.
E essa declaração nos aponta para o futuro, um futuro escatológico. É o que nós estamos estudando em nossas lives às 8 da noite. Alguns publicamente triunfando sobre eles. O livro de Apocalipse nos mostra essa batalha final. E Satanás, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, descreve como Satanás que será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia em lago do fogo. E o conceito realmente de Satanás como príncipe deste mundo tem implicações teológicas fortíssimas. É essa batalha espiritual, é essa guerra espiritual. Qual é a função dele? Enfrentarmos essa realidade. E nós somos encorajados a todo instante, encorajados a todo momento, a resistirmos ao diabo, obedecer, para sermos santos. Nós temos uma ação muito importante, que é a ação da evangelização, do ensino, do discipulado, arrebatando as pessoas das mãos e do poder. Esse título é temporário, não vai ser para todo sempre, porque Jesus, através da sua redenção, destruiu o poder da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Creia nesta manhã no poder salvador do principalmente no que diz respeito ao seu caráter. Satanás é um governante ilegítimo e temporário. Deus concedeu a Satanás um governo limitado e temporário. Venceu o diabo. A vitória de Cristo sobre a tentação no deserto e a derrota de Satanás. Que nós possamos o nome que é sobre todo nome. Eu espero que você tenha compreendido, ok? Sobre o príncipe temporário deste mundo. E muito breve vai se ouvir uma notícia. Muito breve vai sair. O povo era o povo de Deus. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: este povo foi embora para Sião. Muito breve, muito breve, muito breve, tá? Jesus voltará para derrotar completamente a Satanás. Beijo, que Deus abençoe.